Queridos irmãos e amigos, a paz do Senhor Jesus. Está começando mais um programa, Escola Bíblica Dominical, aqui pela TV Kairos, canal 7.1 e também pela internet no canal da TV no YouTube. Estamos transmitindo esta programação aqui da cidade de Marabá, no estado do Pará, a Assembleia de Deus presidida pelo pastor Sales Batista. E também queremos, neste momento que o vídeo, a aula só está começando, agradecer a Deus por sua audiência, sempre aqui conosco. É uma alegria muito grande tê-lo sempre aqui na nossa companhia. Neste vídeo, nesta aula e neste programa, nós iremos estudar a lição de número 2 com o tema O Corpo, a maravilhosa obra da criação de Deus. Esta lição, a lição de número 2, que abre as lições que tratam sobre o corpo. Vamos para a leitura do texto áureo, da verdade prática, dos objetivos e do tópico e subtópicos que iremos estudar a partir de agora. O texto áureo: Eu te louvarei, porque de um modo terrível e tão maravilhoso fui formado. Maravilhosas são as tuas obras, e a minha alma o sabe muito bem. Salmo 139, verso 14. A verdade prática. A ciência busca desvendar os mistérios do corpo humano, mas o crente descansa em saber que é obra da poderosa e perfeita mão de Deus. Os 3 objetivos desta lição. Vamos para o primeiro. Conscientizar os alunos a reconhecerem que o corpo humano é uma criação maravilhosa de Deus, formada com propósito, sabedoria e amor. O segundo objetivo é conscientizar os alunos sobre a importância de glorificar a Deus com o corpo, evitando extremos como o desprezo do corpo e sua idolatria. Terceiro objetivo, incentivar os alunos a compreenderem o papel do corpo nas relações interpessoais, na vida congregacional e no culto a Deus. No primeiro ponto da lição, estudaremos a partir de agora, no primeiro bloco do programa, a maravilhosa obra de Deus. 3 subtópicos. O primeiro, do pó da terra. O segundo, Deus, o autor da vida. E o terceiro subtópico, a individualizada formação integral. Desta forma, nós somos convidados a refletirmos biblicamente a respeito do corpo humano e da sua maravilhosa criação. Em tempo de tantas distorções sobre a identidade e propósito do corpo humano, esta aula nos oferece uma grande oportunidade reflexiva para que nós possamos compreender a dignidade do corpo humano e também o seu valor espiritual, claro. Desta forma, nós vamos então adentrar nesta lição maravilhosa e tem como base o Salmo 139, versos 1 a 4, versos 13 ao 18, que é a leitura bíblica em classe desta lição. E para comentá-la, eu estou recebendo aqui com muita alegria os comentaristas, a presença do pastor Elias Gomes, do pastor Lucileno Cavalcante e do pastor Davi Arruda. Pastor Elias Gomes, a paz do Senhor Jesus, seja bem-vindo. Chegamos na lição de número 2 para tratarmos sobre o corpo, a maravilhosa obra da criação de Deus. Pastor Elias. Pai do Senhor, pastor Epaminondas, pastor Leno, pastor Davi Arruda, todos os nossos irmãos que estão agora nos assistindo. Falar da minha satisfação em mais uma vez nós estarmos aqui juntos para aprendermos, discutindo da palavra do Senhor nosso Deus. Desta feita, nós estudamos daquilo que é a representação do ser, que é a coroa da criação de Deus, a representação visível, física, né? Que é o corpo. E certamente nós teremos aqui a oportunidade de compreendermos que o valor do corpo humano, à luz das Sagradas Escrituras, nos leva a viver uma vida com propósito, com gratidão, com santidade,
E na estrutura, digamos assim, organizacional desta lição, todas as vezes o comentarista coloca pelo menos 3 objetivos, pastor Epaminondas, e dentre os outros 2, eu achei o segundo bem interessante, que é conscientizar os alunos sobre a importância de glorificar a Deus com o corpo, evitando extremos como o desprezo do corpo e a sua idolatria. Dentre outras finalidades, esta lição ela nos conduzirá a viver este equilíbrio que é resultado de uma orientação bíblica presente nas Escrituras. Pastor Lucileno Cavalcante, para o Senhor Jesus, seja mais uma vez muito bem-vindo, meu pastor, para a gente comentar esta lição de número 2, pastor Leno. Paz do Senhor, pastor Epaminondas, pastor Davi, nosso querido também pastor Elias e a todos os nossos irmãos que acompanham o programa. Essa lição é um convite a uma reflexão realmente da grandeza, né, e da maneira maravilhosa como Deus criou o homem, especialmente o nosso corpo. E dessa forma, nós refletirmos dentro da palavra de Deus, e aí se baseando nesse Salmo 139, que é realmente uma revelação da onipotência e da onipresença de Deus. Pastor Davi Arruda, para o Senhor Jesus, de fato, esta lição nos convida a meditarmos na grandeza de Deus. De forma primorosa, Deus criou o homem com as suas mãos, e a complexidade desta estrutura, né, desta engenharia genética, nos faz pensar na grandiosidade do nosso Deus, pastor Davi. Pode ser o pastor Epaminondas, pastor Elias, pastor Leno, a todos que estão nos assistindo. É uma satisfação estar aqui mais uma vez para falar desta lição maravilhosa, como já foi dito aqui, para nós estudarmos esse assunto que, ainda embora complexo, mas de extrema necessidade para os nossos dias, que fala acerca da criação de Deus, como é o tema da lição, a maravilhosa obra da criação, mostrando o quanto o corpo, o quanto a criação glorifica o nome do Senhor em tudo. Muito bem, pastor Elias Gomes, vamos então iniciar os comentários. Pastor Elias, aqui na introdução, o pastor Silas Queiroz, ele inicia aqui o seu comentário falando sobre 2 escolas de pensamento acerca da realidade, né? E essas 2 escolas procuraram explicar a existência humana, a origem de todas as coisas, o racionalismo, que supervaloriza o intelecto, a razão, e o cientificismo, que busca, por meio de métodos científicos da observação e do empirismo, né, responder a questionamentos. Entretanto, essas escolas, elas falharam porque o corpo humano, a origem do homem, ela é divina, e racionalmente não se pode explicar aquilo que é um mistério. Mas as Escrituras Sagradas, não é mesmo, pastor Elias? A fé, ela tem respostas plausíveis, e a partir das Escrituras Sagradas nós podemos conhecer a constituição do corpo humano, a sua estrutura, anatomia, genética, complexidades, sistema nervoso e, enfim, essa máquina que é o ser humano, né? Uma máquina gloriosa. Pastor Elias Gomes, fale sobre a maravilhosa obra de Deus, o homem criado do pó da terra. Muito bem, pastor Epaminondas, quando nós olhamos para o homem, ou para o ser humano por meio do corpo, nós sabemos, já falamos aqui hoje, que o corpo é a parte que representa o ser nesse campo visível. E o corpo do homem, apesar de ser físico, visível, tangível, palpável, né, de forma até concreta, na sua totalidade, nós sabemos que não é compreensível. Não é compreensível no que diz respeito ao seu funcionamento, à sua composição, aquilo que o senhor mesmo bem falou agora, que essas várias escolas filosóficas que ao longo do tempo quiseram procurar uma explicação, um conceito, uma definição precisa para o corpo humano,
falharam, né, se frustraram e nunca há de se encontrar uma definição precisa, porque para se compreender isso é necessário usar um elemento chamado fé, uma vez que isto aqui é obra das mãos do Criador, é obra das mãos de Deus. Nós podemos dizer que é um resultado de uma ação, pastor Leno, sobrenatural. Se o corpo humano, quando você observa, o senhor já citou a expressão máquina aqui, partindo do princípio, quando você observa a sua composição, o seu funcionamento harmonicamente e de forma devida funcionando, é algo assim extraordinário e se torna um verdadeiro mistério. O que é mistério? É algo que não se dá para explicar propriamente. Então, nós vemos que é necessário que nós coloquemos aqui um elemento chamado fé, porque é pela fé que nós entendemos a composição do homem, a razão como o homem foi criado, porque o homem está dentro desse conjunto de elementos que foram criados por Deus e assim sendo a coroa da criação de Deus, então este aqui recebe uma atenção maior. Nós vemos em Hebreus capítulo 11, versículo de número 3, verso 1 já diz que fé é o firme fundamento das coisas que se espera e prova daquilo que não se vê. E no verso 3 diz assim: pela fé entendemos que os mundos pela palavra de Deus foram criados, de maneira que aquilo que se vê não foi feito do que é aparente. O apóstolo Paulo, discursando lá em Atenas, nós vemos no capítulo de número 17 de Atos dos Apóstolos, um texto muito interessante, quando ele nos fala no versículo 24, 25 e 28, ele vem falar sobre o Deus que criou o homem, o Deus que criou e concedeu essa capacidade de respiração ao homem. Ele diz assim: o Deus que fez o mundo e tudo o que nele há, sendo o Senhor do céu e da terra, não habita em templos feitos por mãos de homens, nem tampouco é servido por mãos de homens, como que necessitando de alguma coisa, pois ele mesmo é quem dá a todos a vida, a respiração e todas as coisas. Mas eu acho lindo o versículo de número 28, que ele fecha dizendo assim: porque nele vivemos e nos movemos e existimos, como também alguns dos vossos poetas disseram, pois somos também sua geração. Por que que o autor, o pastor Silas Queiroz, desta revista, se importa em falar da grandeza de Deus? Porque o homem é reflexo da grandeza de Deus. Se quisermos entender a razão ou como se deu essa formação e esse funcionamento tão harmônico, belo, que encanta e deixa a ciência extasiada, é necessário que nós observemos atrás o poder da criação do Criador, o poder que existe no Criador. Portanto, digamos que essa complexidade que existe no homem enquanto corpo, isso aí revela o poder e, digamos que a sabedoria do seu Criador, que é o Senhor nosso Deus. Então, não tem como falar da beleza da criação do corpo do homem sem falar da beleza do Criador, do seu poder, da sua sabedoria. O apóstolo Paulo, ainda em Romanos capítulo de número 11, ele manifesta uma expressão doxológica, engrandecendo essa sabedoria, esse poder, esse conhecimento do próprio Senhor nosso Deus. Agora, quando nós olhamos que o homem é resultado, enquanto o corpo é resultado das mãos do Criador, pastor Epaminondas, o homem ele foi feito do pó da terra. E nós vemos aqui dois termos que no hebraico o pastor Silas Queiroz coloca aqui: Adam, que é Adão, o homem, e é proveniente da terra, que significa Adamá. Então, está lá em Gênesis capítulo 2, versículo de número 7. Como é que nós poderíamos explicar que isso é resultado de um efeito evolutivo? Um ser humano tão complexo, constituído de pelo menos 37 trilhões de células, e cada uma dessas células como a menor parte ou a menor unidade desse ser vivo, porque cada célula, independente ou separadamente, é um ser vivo, pastor Epaminondas.
na qual existem ainda outras subdivisões. E imagine agora, se nós imaginarmos o tamanho de uma célula cujo diâmetro é 0,025 milímetro. É a mesma coisa que eu pegar 1 milímetro e dividir por 40. Esse é o diâmetro de uma célula, que é muito pequena. Dentro da célula tem um nucleolo, tem proteína, tem anticorpos, tem tanta coisa. Então, Deus é maravilhoso. Como isso poderia ser resultado da obra do acaso, de algo aleatório ou de uma evolução? Então, nós vemos que se o homem fosse explicável, talvez não seria obra das mãos de Deus. Mas como o homem, na sua totalidade, não é explicável, então nós temos pelas Escrituras que o homem é resultado das mãos do Deus Todo-Poderoso. Muito bem. Pastor Lucileno Cavalcante, Deus, o autor da vida, o Senhor Deus criou Adão, o homem, mas também o Senhor foi quem formou a mulher de uma de suas costelas. Ali, pastor Leno, nós temos também alguns princípios que depois, muitos anos depois, a ciência veio a descobrir aquilo que a Escritura já nos falava, né? Anestesia geral, cirurgia, suturação, até mesmo a clonagem humana que estão desenvolvendo. Deus já fez tudo isso lá no Éden, pastor. É verdade. Pastor Epaminondas, Deus realmente, no seu processo de criação, quando nós paramos para refletir sobre a criação do homem e da mulher, é algo impressionante. É algo que nos deixa realmente admirados, né, pela grandeza de como Deus ele fez, e como bem colocou o pastor Elias, até hoje o próprio homem é limitado em conhecer todos os detalhes do corpo humano, como o funcionamento do cérebro e tudo mais. Mas nesse tópico é interessante aqui a colocação do nosso comentarista de que o Senhor ele fez o homem e a mulher e ele fez distintos. É interessante aqui no capítulo 1 do livro de Gênesis, no versículo 27, criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, macho e fêmea os criou. O relato bíblico da criação é algo que por muitos é considerado bem simples. Deus faz o homem dormir, toma da sua costela e daí então ele forma Eva, né? Nesse processo aí que alguns comparam, né, com a clonagem humana, o uso do DNA de um para trazer outro ser, enfim. O ato de Deus é muito maior, é muito mais grandioso. Quando Deus ele forma através daquele pedaço do homem, daquele pedaço de osso, né, que foi retirado de Adão, Deus não faz simplesmente uma cópia, mas Deus faz um outro ser, né, a mulher dentro da espécie humana. E essa criação de Deus, a criação da mulher, é algo extraordinário. Primeiro porque Deus ele forma outro ser humano, só que do sexo feminino, com diferenças tanto na parte estrutural, na parte óssea, muscular, enfim, de vários funcionamentos e órgãos que são distintos do homem, né? Mas tudo com propósito e tudo de forma perfeita para que se desse outro milagre, que era o milagre da reprodução. Então, aqui é interessante que lá em Marcos, no capítulo 10, versículo 6, diz assim: porém, desde o princípio da criação, Deus os fez macho e fêmea. E isso até contrariando diversas ideologias do nosso tempo que pregam
que há dentro da criação outras possibilidades, digamos assim, de gênero, enfim, que nós não vamos entrar aqui no caso. O fato é que Deus ele criou homem e mulher, e isso está explícito na palavra de Deus, e isso Deus fez com propósitos, exatamente para que a humanidade pudesse se multiplicar. E Deus, a partir daí, ele estabelece leis que ali no momento em que o ser humano é concebido da união do homem e da mulher, é um grande milagre, né? É algo extraordinário que a gente pode tratar mais tarde. Muito bem. O saudoso doutor Adalto Lourenço, que tem uma obra maravilhosa, Gênesis 1 e 2, A Mão de Deus na Criação. Lá nas últimas páginas ele escreveu sobre a criação da mulher e ele diz exatamente assim: Deus ele transformou o material genético masculino, XY, em um material genético feminino, XX. Ele apenas duplicou o cromossomo X, né? Se ele tivesse apenas feito uma cópia, conforme o pastor Leno colocou aqui, o Adalto Lourenço, né, o saudoso querido pastor doutor Adalto Lourenço, ele diz que teríamos, ele faz até um gracejo, né? Teríamos no Éden Adão e Ivo, mas Deus ele fez uma transformação de material genético. E ele coloca também, pastores, algo muito interessante, que a costela, ela não foi escolhida por Deus aleatoriamente. Nós estamos falando de Deus, o Criador de todas as coisas. E ele coloca exatamente que a costela foi utilizada porque a costela contém a medula óssea vermelha, que tem a riqueza de células-tronco capaz de reproduzir vida, né? Então, veja como que Deus, ele age de uma forma assombrosamente maravilhosa. É algo que nos assusta. E não é à toa que Davi diz quão terrível foi. E o comentarista cita aqui algumas versões para falar do espanto de Davi ao ter a revelação de como nós fomos formados, revelando, portanto, a grandeza de Deus. E o que nós falamos aqui a respeito da ciência, e nós falamos isso apenas para dizer que a boa ciência é que confirma a Escritura, não é o contrário. Às vezes eu fico preocupado com irmãos que, diante de uma descoberta científica, fica maravilhado. Não é para se maravilhar, porque a Bíblia, a Escritura, ela já tem essa resposta para essa questão. E aí, pastor Davi Arruda, diante de tudo que nós já ouvimos aqui, a individualizada formação integral, apesar de sermos descendentes de Adão e Eva, mas veja que Deus fez aí seres individuais. Fale sobre esse ponto. Muito bem, pastor Epaminondas. Como o senhor já disse, apesar de todos os seres humanos partir de Adão e Eva, né? Isso não quer dizer que nós somos apenas cópias robotizadas igualmente. Não, cada ser humano tem a sua individualidade. É interessante destacar que cada ser humano, ele é uma obra única feita pelas mãos do próprio Deus, que também faz o corpo, o espírito, a alma e o corpo. E isso se dá pelo ato de procriação entre o homem e a mulher. Mas vale a pena destacar também que essa vida, esse espírito, a alma e o corpo, ela já está presente desde que o bebê está no ventre. E a Bíblia mostra isso em Gênesis 25, Lucas capítulo 1, no caso de Esaú, lutando no ventre com seu irmão, no caso de João Batista sendo cheio do Espírito Santo ainda dentro do ventre. Isso mostra que a vida dentro do ventre ela já está completa, o espírito, a alma e o corpo. E se nós analisarmos essa verdade biológica e espiritual, nós também devemos entender quão perigoso e quão agressivo é esta ideia do aborto. Algumas pessoas defendem essa prática
que, ao meu ver, é uma prática e uma ideia diabólica, defende essa ideia mostrando e dando aquela famosa frase, né? O meu corpo, as minhas regras, como se o feto ou o bebê fosse apenas uma extensão do corpo da mulher. Mas a verdade não. O bebê, ainda que no ventre, ele é uma vida completa, feita de alma, de espírito, de alma e de corpo, feita pela mão do próprio Deus. É por isso que a gente precisa entender essa verdade, para que a gente possa combater estes ensinos nocivos, destruidores, e a gente consiga contemplar a beleza, a grandeza da criação de Deus desde o ventre. Muito bem, vamos para o nosso primeiro intervalo. Daqui a pouquinho iremos falar sobre o corpo e a glória de Deus, o divino tecelão. Em breve, daqui a pouquinho, estaremos de volta. Não saia daí. Até já. Estamos de volta com o segundo bloco do programa Escola Bíblica Dominical. No vídeo de hoje estamos estudando a segunda lição deste quarto e último trimestre do ano com o tema O Corpo, a maravilhosa obra da criação de Deus. Vamos falar agora sobre o corpo e a glória de Deus. 4 assuntos serão abordados aqui pelos comentaristas. O primeiro subtópico, o divino tecelão. O segundo, entendimento e louvor. O terceiro ponto, o perigo dos extremos. E o quarto e último subtópico deste segundo ponto da lição, princípios ou regras. Nós aprendemos no bloco anterior como que Deus, de uma forma maravilhosa, gloriosa, criou o homem do pó da terra. O poder de Deus é infinito, é algo que nos surpreende e nos assusta pelo fato de que do pó da terra, da poeira da terra, Deus fez esta estrutura magnífica que é o corpo humano, com a sua anatomia e todos os seus sistemas funcionando perfeitamente. Basta olhar para a complexidade que é o olho humano, é algo extraordinário. O cérebro, o pastor Elias aqui muito bem mencionou as características de uma minúscula célula. Veja que nós temos no primeiro ponto da lição a forma poderosa, gloriosa com que Deus criou o homem e, repito, do pó da terra. Se do pó da terra Deus fez o que fez, imagine o que Deus não pode fazer, não é mesmo, meus irmãos? O poder de Deus é infinito. E aqui nós temos o divino tecelão, que é uma referência ao que o rei Davi, que escreveu o Salmo 139, nos versos 13 a 15, usa esta expressão, né? Atribuindo a Deus ali a metáfora, né? De que Deus estaria como alguém que trabalha tecendo fios. O tecelão é uma pessoa que trabalha nesse ofício, tecendo fios. Então, observe, nós temos aqui o pastor Silas Queiroz fazendo alusão à tradução brasileira da Bíblia, onde a expressão utilizada pelo autor é primorosamente tecido. Essa tradução é interessante, essa versão bíblica é interessante, que nos faz pensar como que de forma, pastor Elias, primorosa nós fomos construídos, fomos criados, fomos feitos pelo nosso Deus. E outro assunto interessante é que nós já até comentamos no bloco anterior, embora a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, ela não dependa de confirmação científica, de corrente filosófica. Entretanto, é importante considerar que a ciência, ela reconhece a formação dos órgãos e do sistema do corpo humano exatamente dos tecidos formados pelas células. Isso é maravilhoso. Deus aqui, ele nos faz pensar que
ele, como um divino tecelão, foi construindo todos os sistemas que há no homem, né? O sistema digestivo é algo extraordinário, é algo fenomenal. E nós temos, dessa forma, aqui, Deus criando o homem e Davi, de uma forma poética, expressando o seu louvor e glorificação ao nome do Senhor por esta obra tão maravilhosa que ele fez, que é o ser humano, o homem e, claro, a mulher. Nós repetimos aqui que nós não dependemos de nenhuma descoberta científica para crer no que a Bíblia está dizendo. A Bíblia é a palavra de Deus, com ou sem reconhecimento de métodos científicos. E com isso nós não queremos ser aqui arautos da ignorância, apologetas da ignorância. Não é nada disso. É que a palavra de Deus para nós é regra de fé e de prática. E tem a última palavra para nós outros. Dessa forma, pastor Elias Gomes, entendendo como primorosamente o homem foi tecido, aí Davi vai fazer o quê? Depois de ter este entendimento, nós temos entendimento e louvor. Comente esse ponto, pastor. Muito bem, pastor Epaminondas. O surgimento dessas escolas que o senhor citou, inclusive no primeiro bloco, o cientificismo, o racionalismo, que inclusive estão na introdução da nossa lição, nós vemos que isso tudo é manifestação de uma inquietação, de uma inquietude no que diz respeito a querer compreender como se deu a formação do homem, como se deu a criação, como se funciona na sua integralidade, por assim dizer. Mas nós sabemos que todas essas coisas devem ser entendidas pelas Escrituras. O senhor acabou de falar que a nossa maior base, a autoridade maior não é a ciência. Para nós, a autoridade maior é a palavra de Deus, em especial no que diz respeito à criação do homem. E o pastor Silas Queiroz se importa em colocar isso, justamente porque no coração de muita gente que às vezes, mesmo se dizendo crente, às vezes, fica numa inquietação, e este entendimento à luz das Escrituras, isso vai nos libertar dessas especulações, dessas inquietações interiores no que diz respeito à formação do homem. E é importante que nós observemos o versículo 14 do Salmo 139, que tem sido tão citado aqui, é o texto de ouro da nossa lição. Eu te louvarei, porque de um modo terrível e tão maravilhoso fui formado. Maravilhosas são as tuas obras, e a minha alma o sabe muito bem. Olha só, quando ele diz que a sua alma, lá onde se concentra o entendimento, o intelecto, as emoções, a volição, a minha alma entende muito bem, não é que ele é um cientista, não é que ele compreendia o funcionamento das células, do sistema nervoso do homem, etc. Não, é porque pela fé ele já estava convencido de que o homem é resultado das mãos ou da criação das mãos do Senhor nosso Deus. Então, isto é o suficiente, isto nos basta, a fim de que nós não nos tornemos vítima desses variados enganos da teoria evolucionista que tomam conta das academias por aí afora. É até importante nós evidenciarmos esta realidade acadêmica, porque há dados muita gente que às vezes cresceu num lar cristão, às vezes se envereda no mundo acadêmico, que nós não estamos aqui desprezando a importância de entrar no mundo acadêmico, adquirir graduações, pós-graduações e etc. Isso é muito importante, contanto que nós não coloquemos a palavra em segundo plano, coloquemos a autoridade das Escrituras num plano inferior àquilo que muitas das vezes
ensinado lá nas academias. Por esta razão, nós devemos ter muito cuidado, de modo que, se nós nos portarmos com esta fé conforme Davi se portou, nós não estaremos chamando o mal de bem, nem o bem de mal. Nós não estaremos invertendo os valores, não estaremos invertendo o conhecimento, aquilo que está em Isaías capítulo 5, aquilo que está em Romanos capítulo 1. Então, tudo isso é perversão, tudo isso é uma depravação, é idolatria, e nós devemos tomar muito cuidado com isso. Então, por esta razão, nós devemos ter esse entendimento, e esse entendimento das Escrituras por meio da fé, isto vai gerar um sentimento de gratidão, de louvor a Deus, de grandeza direcionada e atribuição de glória direcionada ao próprio Senhor nosso Deus, que é o Criador de todas as coisas, inclusive do homem. E até mesmo de quietude intelectual, emocional, porque quando a pessoa não tem esse entendimento, e aí ele sai em busca das muitas correntes filosóficas para tentar explicar a existência de todas as coisas, e acaba, pastor Elias, se perdendo, como muitos têm feito, conforme o senhor colocou. Exatamente. E o percentual, pastor Epaminondas, pastor Leno, Davi, não é pequeno. O percentual de pessoas se enveredam assim, principalmente saindo... jovens cristãos, né? Exatamente. Que entram nas academias crentes, entram convictos de sua fé, mas do meio para o fim acabam se perdendo. Porque lá, nós sabemos, eu passei por lá, vocês passaram por lá, sabem que os pressupostos nenhum leva em consideração a existência de Deus e a autoridade das Escrituras, muito pelo contrário, né? Exatamente. E quando nós falamos isso, nós não estamos desconsiderando a necessidade de que nós não podemos se apropriar desse conhecimento ensinado, sim, justamente até para comparar, para ensinar na própria congregação aquilo que se ensina lá, no que diz respeito a dizer que isto aqui não tem uma aprovação, não tem anuência, nenhum respaldo bíblico propriamente. Muito bem. Pastor Leno Cavalcante, vamos falar agora sobre os perigos dos extremos, né? O corpo humano, ele é colocado aqui em dois extremos. Nós temos as correntes filosóficas que depreciam, que demonizam o corpo, e aí nós temos outra aqui que supervaloriza, que idolatra o corpo. Fale sobre esses perigos, né, dos extremos existentes, que inclusive acabam influenciando até o pensamento cristão. Verdade. Nós sabemos que a verdade bíblica ela é um equilíbrio. A palavra de Deus ela traz esse equilíbrio que vocês acabaram, né, de relatar a respeito de ter assim, uma consciência daquilo que realmente é fruto das mãos de Deus, enfim. E o problema é quando o ser humano ele vai buscar os extremos. E aqui o pastor Silas Queiroz ele traz aqui esses dois extremos a respeito do corpo. Um é realmente de denegrir, depreciar o corpo como sendo algo ruim, algo mal. E ele cita aqui o maniqueísmo, né, que é uma doutrina lá do terceiro século, né, uma heresia criada que falava justamente isso, que o corpo era essencialmente mal, né, e o espírito e a alma eram essencialmente bons e que o homem deveria se libertar, né, do corpo. Pensamento bem semelhante ao platonismo, né, ali do filósofo lá da Grécia Antiga, e que foi disseminado também nessa dialética entre aquilo que é material e aquilo que está no mundo das ideias de Platão, e que, segundo ele, o ser humano, a alma, estaria residindo desde a eternidade no mundo das ideias, e que o corpo é como se fosse uma prisão. E muita gente tem hoje em dia esse pensamento de que o seu corpo é uma prisão e que ele precisa se libertar, ele precisa libertar os desejos da sua alma, e com isso a pessoa ela vai praticar as coisas mais horrendas,
com o seu corpo. E não se atenta que isso é, na verdade, uma influência maligna diante daquilo que Deus criou, porque todo ser humano foi criado por Deus. Então, essa ideia que tem essas filosofias, essas ideologias de que o corpo é algo ruim, é algo mal, e tratam o corpo de forma negativa. E aí vem, né, aqui o autor, ele coloca aqui algumas situações, como lá em Levítico 19:28, a respeito de marcar o corpo, né, com tatuagens. Ele fala a respeito do consumo de bebidas alcoólicas, né, que nós sabemos que tem sido um grande mal do nosso tempo, né? Enfim, são diversas formas que o homem ele maltrata aquilo que Deus criou. Tem também o outro extremo, que é o nosso comentarista, ele cita aqui como uma supervalorização do corpo. Seria uma espécie de narcisismo moderno. Né? Narciso é aquele personagem da mitologia grega que ele vai até um lago e ele vê refletido ali naquela água a sua própria face, e ele se apaixona por ele mesmo. Né? E essa ideia também está muito presente nos nossos dias. Ou seja, há pessoas que estão supervalorizando o eu. Né? O eu é a coisa mais importante. E aí isso já estava predito na palavra de Deus. O apóstolo Paulo, ele escrevendo a Timóteo, ele fala isso, né? Que haveriam nesses últimos dias homens amantes de si mesmo, né? E que estariam voltados para aquilo que agrada ao seu próprio eu e para a sua própria imagem. Um reflexo disso é as redes sociais e os exageros que existem nas redes sociais. E aqui a gente faz uma ressalva que não é errado usar as redes sociais, não é errado se utilizar, né, dessas tecnologias. No entanto, é importante, como já falei, termos equilíbrio em tudo que fazemos e sabermos que quando alguém está priorizando a sua própria imagem, está, de certa forma, exagerando nos cuidados com o próprio corpo. Muita gente, e aqui também nós trazemos outra ressalva, não é errado cuidar do corpo. Na verdade, nós incentivamos a que o corpo seja bem cuidado, até porque é templo do Espírito Santo de Deus. Então não é errado, por exemplo, o uso de exercícios físicos. Isso é até recomendável para todos nós. No entanto, quando se cultua o corpo, aí já parte para o exagero. E conclui aqui nesse tópico o nosso pastor Silas Queiroz, que cuidar do corpo é importante, mas sem exageros. O cristão deve ser equilibrado em tudo. Muito bem, pastor Davi Arruda, diante de tudo que nós aprendemos agora, princípios ou regras? Comente esse ponto. Muito bem, pastor. A verdade é que quando se fala nesse assunto relacionado ao corpo, o que se espera muitas vezes são regras. Os irmãos que estão nos assistindo, provavelmente tem muitos líderes, muitos pastores, sabem que quando é relacionado ao corpo, a pergunta que mais ouvimos é: pode fazer? Porque na verdade parece que o ser humano, muitos deles precisam de uma regra para seguir, eles precisam disso. E quando a gente vive só de regra, é muito perigoso, porque a gente acaba se tornando inflexível e até mesmo ali flertando com o legalismo. Mas a verdade é que para o cristão ter um viver moderado, melhor do que apenas obedecer uma regra são seguir princípios. Então a pergunta que nós devemos fazer não é simplesmente eu posso, mas sim perguntar: glorifica a Deus? Se eu for fazer isto, eu faço só apenas para o meu benefício próprio, ou esta atitude que tenho com o meu corpo vai glorificar a Deus?
Então, mediante a tudo que aprendemos aqui com os pastores, eu finalizo dizendo que melhor do que a regra é seguir o princípio bíblico estabelecido já na palavra de Deus, que nós, tudo quanto nós devemos fazer para a glória exclusiva do nome do Senhor. Ou seja, pastor Davi Arruda, uma simples pergunta à pessoa mesma, né? Diante de uma situação como essa aqui, acaba que solucionando o problema. O pastor Davi foi muito feliz. A pessoa, se ela fizer o autoquestionamento, glorifica a Deus, isso. O nome do Senhor está sendo exaltado nisso. Faça, se não, aquilo que Paulo disse, né? Tudo me é lícito, mas convém aos santos, convém aos crentes. Muito bem. Aprendemos neste momento da lição sobre o corpo e a glória de Deus. Vamos para mais um intervalo, o último bloco. No último bloco, iremos tratar sobre o corpo e a coletividade. Eu convido você a permanecer conosco. Daqui a pouquinho estaremos de volta em instantes. Até já. Voltamos com o terceiro e último bloco do programa Escola Bíblica Dominical de hoje, louvando a Deus por sua vida, por sua companhia. Você que chegou agora, ligou o seu televisor ou acessou o link aí do canal no YouTube da programação, estamos estudando a segunda lição com o tema O Corpo, a maravilhosa obra da criação de Deus. Neste terceiro bloco do programa, iremos estudar o corpo e a coletividade. E os assuntos que serão abordados agora são 3 também. O primeiro assunto é a prática relacional. O segundo subtópico, a prática congregacional. E o terceiro e último tópico, aliás, subtópico, tecnologia e culto. Pastor Elias Gomes, vamos falar agora sobre o corpo e a coletividade. E, pastor Elias, no intervalo em off, o pastor Elias destacava muito bem aqui o aspecto da tecnologia que é abordado aqui, pastor Elias, nos 3 assuntos que serão discutidos aqui pelos comentaristas. Fale aí, pastor Elias, sobre a prática relacional, claro, né? O corpo aqui em foco. Muito bem, pastor Epaminondas, desde a primeira lição, portanto a lição de número 1, nós já evidenciamos que quando Deus criou o ser humano, ele criou um ser perfeitamente relacional. Deus criou o ser humano composto de 3 partes, de modo que há uma parte que nós denominamos alma, ou a própria Escritura denomina alma, aquela que desenvolve uma relação central consigo mesmo. Há uma parte chamada espírito, que se comunica com Deus, e nós percebemos isso pelas Escrituras. Mas o corpo também ele foi constituído, foi feito para desenvolver uma relação contínua, e essa relação nós até dizemos ela é no campo horizontal. Portanto, nesse aspecto, nós observando aqui a coletividade, esse termo presente aqui no terceiro tópico, Deus não nos fez um ser que é individualizado, segregado, não. Deus nos fez um ser gregário. Eu até anotei aqui o conceito de gregário que o pastor Silas fez uso, que é próprio das multidões que vivem em grupos, em aspecto coletivo. E todos nós, observando isso, nós devemos enxergar que todos temos deveres e responsabilidades que vão além dos deveres e responsabilidades enquanto um ser individual, porque nós temos também
deveres e responsabilidades enquanto seres coletivos que vão além desse campo individual. De modo que, se nós não entendermos isso, nós certamente fracassaremos, nós nunca alcançaremos o propósito para o qual Deus nos criou. Deus nos criou para vivermos em sociedade. Quando nós observamos isso, pastor Epaminondas, nós vemos uma realidade que não é esta aqui que se trata como um todo. Todavia, o princípio é o mesmo. E eu quero me referir quando se trata da igreja enquanto um corpo, ou seja, um conjunto de membros. O apóstolo Paulo, quando usa a figura do corpo, em 1 Coríntios capítulo 12, ele vem falar sobre isso muito bem, sobre essa necessidade de interação e que jamais a tecnologia, o aparato tecnológico, o meio virtual é capaz de substituir, por mais que nós estejamos nesse tempo chamado de pós-modernidade, isso não deve substituir essa interação física, essa expressão corporal, essa manifestação de afeto que é necessário. Deus fez o ser humano com um vazio que só será preenchido com essa relação, com essa interação que deve inevitavelmente existir entre as pessoas. E quando eu falo que eu quero falar desse aspecto da igreja, que não se trata aqui propriamente da igreja, se fala do ser humano, mas o princípio é o mesmo que o apóstolo evidencia aqui em 1 Coríntios capítulo 12, sobre essa interação que deve existir na igreja, quando ele compara os membros de um corpo humano com as pessoas que integram o corpo de Cristo, ou seja, a igreja. E aí ele vem dar nomes que um é olho, o outro é orelha, o outro é mão, o outro é pé. E eu acho interessante no versículo de número 21, justamente para afastar essa possibilidade de manifestação de entendimento contrário às escrituras, de alguém querer migrar para segregar-se, para o individualismo, olhar só para si. Ele diz assim: e o olho não pode dizer à mão, eu não tenho necessidade de ti, nem ainda a cabeça pode dizer aos pés, eu não tenho necessidade alguma de vós. Olha só, imagine que nós somos seres, por mais que alguém enxergue ou não, pastor Epaminondas, dada a sua limitação espiritual, percepção comportamental, isto não vai dizer que alguém é capaz de sobreviver e alcançar o propósito para o qual Deus estabeleceu aqui na terra, se ele viver segregado, sozinho, porque não vai. Então, nós devemos ter isso em mente, e isto é muito bem claro na nossa mente, de que o homem é um ser sociável e nós somos criados para viver nesse aspecto, se relacionando afetuosamente e manifestando essas expressões corporais que, diga-se assim, numa forma bem rápida, que isto muitas das vezes é exatamente a cura para muitos problemas de saúde psicossomático em muitas pessoas. Muito bem. Agora, pastor Leno, a prática congregacional, ela exige fundamentalmente, né, o corpo. O corpo, portanto, é um elemento fundamental do culto divino. Comente esse subtópico. Eu me recordo, pastores, de um tempo não muito distante que nós passamos agora, durante o período da pandemia, em que tivemos a necessidade de nos afastar por um tempo dessa prática congregacional, de estarmos juntos, de oferecermos um culto coletivo, e o quanto isso foi doloroso para a igreja do Senhor. Doloroso não só no sentido institucional, mas principalmente no sentido emocional, espiritual daqueles que têm essa prática de estar juntos, de congregar. Eu me recordo de pessoas que nós atendíamos aqui no templo, de irmãos que vinham receber a ceia do Senhor nos carros, e a gente ali se reunia, cantava,
um hino, entregava a ceia, orava por aquelas pessoas e os irmãos chorando, desejosos de abraçar os irmãos e não podiam. E esse período da pandemia, uma das grandes consequências que teve foi esse comodismo de muitos de deixar de praticar o culto coletivo, deixar de estar no templo. E como bem disse o pastor Epaminondas, para que haja esse culto, é necessária a presença do corpo, inicialmente, né? Do corpo, da pessoa ali no templo para adorar. E o quanto que isso é essencial para a nossa vida. Há um falso discurso na atualidade dizendo que é possível uma pessoa servir a Deus sem ter que estar dentro de um templo, porque há uma falácia que se diz: eu sou o templo e o culto eu ofereço na minha casa e pronto. Interpretação muito mal feita, né? Interpretação muito mal feita com relação ao designar-se o templo no geral ali, sendo que é templo do Espírito, né? Exatamente. Então, assim, essa falácia, isso tem, em alguns casos, por conta de algumas decepções que as pessoas têm, né, com o sistema religioso que tem sido evidenciado nas redes sociais, né? Decepções. Querendo justificar um erro com o outro. Né? Exatamente. Aí justificam com isso, dizendo que é melhor estar em casa. No entanto, ao longo da palavra de Deus, nós vimos o quanto que isso é necessário. A prática congregacional é necessário para a saúde espiritual do indivíduo, para a saúde espiritual da igreja. Nós vemos que Jesus, quando ele inicia seu ministério, mas ele, desde logo, ele forma ali uma congregação, que eram os discípulos, os apóstolos, que ele chama. Então, desde o princípio, nós, como disse o pastor Elias, fomos criados para viver juntos. Não por acaso, o apóstolo Paulo traz aqui no capítulo 12 de 1 aos Coríntios essa analogia com o corpo. Mas também eu quero destacar aqui a carta aos Hebreus, no capítulo 10, no versículo 24 e 25, que diz assim: e consideremo-nos uns aos outros, para nos estimularmos à caridade e às boas obras, e não deixando a nossa congregação, como é costume de alguns, antes admoestando-nos uns aos outros, e tanto mais quanto vedes que se vai aproximando aquele dia. Esse texto aqui da carta aos Hebreus nos adverte da necessidade de nós estarmos juntos, exatamente para que haja essa proximidade de um membro com outro membro do corpo de Cristo. Para quê? Para que o amor de Deus seja exercitado, para que tudo aquilo que aprendemos enquanto prática de fé, ele seja exercitado pelo cristão. Pois como que alguém pode exercitar as disciplinas da vida cristã vivendo só? Ou tentando servir a Deus só? Tanto que o texto ele diz aqui que nós não devemos deixar a nossa congregação. E aqui fala literalmente, sim, de uma reunião física, presencial, de um ajuntamento, de uma assembleia, de um momento coletivo. E ele diz aqui, mais adiante, ele diz: admoestando-nos uns aos outros. Olha aí a necessidade que temos de estar juntos. Porque uma das grandes vantagens de estarmos juntos é que nós nos ajudamos mutuamente a servir ao Senhor. Porque aquele cristão que tenta viver só, ele sempre vai compreender e entender que ele está certo em tudo. E ele não vai enxergar
os detalhes que precisam ser corrigidos na sua vida. Mas dentro da casa de Deus, o Senhor, Ele usa ali a igreja para que nós sejamos aperfeiçoados como o corpo de Cristo. Ainda só corroborando um pouco, pastor Epaminondas, pastor Leno, se nós observarmos 1 Coríntios capítulo 12, onde a igreja é comparada com o corpo de Cristo, e uma pessoa dessa desigrejada querer sobreviver sozinho, é a mesma coisa que nós querer entender que uma orelha separada do corpo, ela sobreviverá. Jamais. Então ela não tem vida. Ela só tem vida se tiver agregada e nem tem funcionalidade. Exatamente. Ela vai entrar num estado de decomposição. Daqui a pouco ela está podre. Né? Olha, e aí passa a ser um crente daqueles apenas de nome, né? Mas, na verdade, morto como a igreja de Sardes, né? Sem vida. Então, e infelizmente, pastor, existem hoje muitas pessoas que até se orgulham de dizer que não pertencem mais a uma igreja. Eles falam o sistema, né? Usam muito essa expressão. E existem até pessoas que são consideradas por muitos como celebridades, tanto do mundo gospel como fora, e que dizem assim, não, eu exercito a minha fé do meu jeito. Isso está errado. Isto é mentira. Isto é engano de Satanás. Porque nós precisamos uns dos outros. Nós precisamos pertencer para que sejamos, como corpo, tenhamos crescimento. Essa metáfora de 1 Coríntios 12, ela é muito profunda, nos faz refletir na importância do congregar, na importância do corpo. O corpo só é corpo se os membros estiverem no corpo, juntos, reunidos. Não há de se falar em corpo com os membros, cada um no seu ambiente próprio, separadamente. Aquilo que vocês colocaram aqui, muito bem. Isso... infelizmente, é um movimento que tem crescido no Brasil, sobretudo, conforme disse o pastor Leno, após o período pandêmico. Mas, não sei se vocês perceberam, praticamente todos os trimestres tem um comentário, um subtópico tratando desse assunto. E, perfeito, tem que se tratar mesmo. Porque muitos dos que hoje assim estão pertenciam ao corpo, estavam no corpo, faziam parte da igreja. Mas, infelizmente, foram cooptados por esse movimento estranho. Ele é estranho, né? Para não dizer outra coisa. Pastor, desculpa, mas só mais uma observação. Quando se fala lá em 1 Coríntios 12... muitos têm a tendência, e isso é até correto, né, aplicar aquele texto da analogia do corpo à igreja mística, né, a igreja universal, como sendo um só corpo, e realmente é isso. Mas é importante lembrar que Paulo está tratando de uma igreja local. Sim. Exato. E ele está falando realmente, como disse o pastor Epaminondas, de um ajuntamento físico, né, real. Então, assim, a aplicação daquele texto não é simplesmente a Igreja Universal de Cristo, mas a uma igreja local, a Igreja de Corinto. A Igreja de Corinto, perfeito. Pastor Davi Arruda, vamos encerrar a nossa lição de hoje, maravilhosa, falando sobre a maravilhosa, né, criação de Deus, o corpo. Falando desse tema, pastor Davi, tecnologia e culto. O que o pastor Silas Queiroz quer nos ensinar aqui, pastor Davi Arruda, com esse tópico? Muito bem, pastor Epaminondas. Nós aprendemos no decorrer dessa lição acerca dessa obra maravilhosa da criação de Deus, que é o corpo. E a gente entende que o corpo, ele não precisa apenas, ele não pode estar apenas presente no culto, mas ele tem que estar envolvido no culto. Por mais que pareça estranho essa fala, mas é possível alguém estar no culto e ainda assim não estar cultuando a Deus. Então, o culto ele é completo quando o nosso corpo está envolvido na adoração também. Isso nós vemos tanto no Antigo como no Novo Testamento. Quem trata muito bem isso é o salmista no Salmo de número 103 e também no Salmo de número 150, quando ele diz, tudo que há em mim bendiga o seu nome. No Salmo de número 150 ele diz que tudo que tem fôlego louve ao Senhor.
mostrando que o culto, a adoração completa, ela envolve tanto estar na presença, na casa de Deus, como também envolve o nosso corpo em adoração a Deus, e ele é completo. Então, onde é que a tecnologia entra? Onde é que a tecnologia pode atrapalhar o culto? É claro que a gente precisa destacar aqui que de forma alguma nós somos contra a tecnologia sendo usada no culto. A gente sabe que tem muitos irmãos que hoje em dia não podem estar presentes por conta de enfermidade, que acompanham os cultos por live, por alguma postagem. Mas onde é que o uso dessa tecnologia pode se tornar prejudicial até mesmo na nossa adoração espontânea a Deus? Eu conto um relato. Uma vez eu ouvi uma irmã falar assim: eu senti muita presença de Deus, mas eu fiquei com vergonha de chorar porque eu não fico muito bonito na foto chorando. Ou seja, o pensamento do cristão, ele está ali, mas ele está pensando no pós-culto. Como é que vai ficar a minha foto? Como é que vai ficar o meu vídeo? Outro problema que a gente poderia aqui discutir, que a tecnologia, o avanço, ou melhor dizendo, o uso da tecnologia no culto pode atrapalhar até mesmo na pregação. Infelizmente, existem pregadores que saem de casa não preocupados em trazer uma palavra genuína, de arrependimento, de fazer com que as pessoas ouçam o verdadeiro evangelho, mas ele sai pensando: quando eu falar isso aqui, vai dar para me cortar, postar no Instagram, vai viralizar. Ou seja, está no culto, mas não cultua, está pensando no pós-culto. Então o corpo está presente no templo, mas o seu corpo físico não está entregue, envolvido na adoração espiritual. Ou seja, quando a tecnologia ela afeta o desenvolvimento e a entrega do genuíno culto, ela se torna perigosa. Muito bem, a palavra-chave neste último subtópico aqui é moderação. Usar aquilo que está à nossa disposição, claro, para a glória de Deus, mas sempre com moderação. Chegamos ao final de mais uma preciosa lição. Quero convidá-lo para a próxima semana estudarmos juntos o corpo e as consequências do pecado. Uma lição que envolve aí a martiologia, a doutrina do pecado, a antropologia e também, por que não dizer, a soteriologia. Você é o meu convidado, nosso convidado especial para nos acompanhar na próxima semana, quando estudaremos a lição de número 3. Vamos ficando por aqui, agradecidos ao Senhor, ao nosso Deus, por esta rica oportunidade de poder entrar na sua casa, no seu lar, ou onde você estiver agora nos assistindo. Deus abençoe toda a sua vida e a sua família. Agradecemos também ao nosso amigo, nosso irmão Albert Júnior, que nos auxilia aqui na produção do programa. Tem sido uma bênção para todos nós. Louvamos a Deus pela vida dos comentaristas. O pastor Elias Gomes, muito obrigado, pastor Elias. Pastor Luciliano Cavalcante, é sempre uma alegria tê-lo aqui. Pastor Davi, Deus continue lhe usando para abençoar as nossas vidas aqui no programa Escola Bíblica Dominical. E, por fim, agradecemos também ao nosso pastor, ao pastor Salles, que nos permite, por sua visão, estarmos aqui fazendo este trabalho e esta obra tão abençoadora. Nós vamos ficar por aqui e eu convido você a orar conosco, agradecendo a Deus por este momento que estivemos juntos. Pastor Elias Gomes, nos despeça em oração. Oremos. Poderoso, santo, bendito e eterno Deus, nós te agradecemos, Senhor, por esta tão rica oportunidade, por estarmos aqui, Senhor, transmitindo a Tua palavra, Deus, evidenciando o Teu poder, o Teu saber, a Tua graça e misericórdia sobre nossas vidas. Alcança os corações, Senhor, que agora nos assistiram, que a Tua boa mão venha estar sobre a vida e sobre a casa de cada um dos Teus servos. Abençoa o pastor Epaminondas, ó Pai, pastor Leno, pastor Davi, eu, bem como nossas respectivas famílias, ó Pai Santo, ser conosco, ser com o Teu povo aqui em Marabá e toda essa circunvizinhança, ó Pai. Deus abençoe o Teu servo, pastor Salles, sua família. Deus, em nome de Jesus, ser conosco, nós te agradecemos e te exaltamos por tudo, em nome de Jesus. Amém.